Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, de 1 a 7. Peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. Leiamos. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por este dia. Te damos graças, Senhor, podermos, ó Pai, estar reunidos, ó Deus, mais uma vez, em torno, ó Pai, da Tua palavra, podermos entoar louvores ao Teu nome, ó Deus, podermos levantar as nossas vozes, ó Pai, em oração, em gratidão, em súplica, ó Deus, e sim, ó Pai, sermos edificados pela Tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que é a fonte de toda a instrução que nós precisamos, é meio de graça, ó Deus, que alimenta a nossa alma, que nos dirige, ó Deus, é luz para os nossos caminhos, é a espada, ó Deus, que vai dividir o que há de mais íntimo em nossos corações, que nos sonda, ó Deus, e que também nos corrige, e que nos torna aptos, ó Deus, para toda boa obra. É a Tua santa lei, ó Deus, é a Tua voz que fala aos nossos corações. Ó Pai, te louvamos pelo privilégio que nos é concedido, ó Deus, como filhos Teus, de sermos amados do Senhor, pastoreados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, amar a Tua voz, acolher a Tua palavra e que ela transforme a nossa mente e os nossos corações para a glória do Teu nome, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando aí ao último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e o apóstolo Paulo ele passa a fazer algumas considerações, ele passa a tratar estes irmãos e dar algumas instruções a estes irmãos de forma conclusiva, Nós vimos a alegria com que ele escreve estes irmãos, como ele está feliz com o progresso deles na fé. Ele vai tratar as questões que haviam ainda no seio da igreja, no que diz respeito à falta de harmonia. Ele vai recomendar o desenvolvimento da fé, o desenvolvimento da salvação, a maturidade na fé, bem como vai denunciar a existência de falsos mestres, de partidarismo, de contendas no meio da igreja. Depois de fundamentar essas questões, de trazer o exemplo de Cristo para que os irmãos aprendam a viver de forma harmoniosa, tendo um modelo de humildade, depois de fazer também a demonstração de que aqueles que serviam a Cristo, guardavam as suas palavras, também davam um testemunho nas suas vidas e que eles precisavam resistir àqueles que viviam de forma distinta da mensagem do Evangelho, que buscavam seus próprios interesses.
que estavam focados nos bens materiais, ele passa agora para algumas recomendações, né? E nós vamos meditar em parte delas nesta noite, vamos continuar na próxima semana também, tá? A primeira delas está no primeiro versículo. Eu quero que os irmãos prestem atenção a como ele vai dar continuidade na construção que ele vem fazendo, né, antes de chegar aí às recomendações. Lembre-se que nós vimos no capítulo 3 ele fazendo o contraste entre aqueles falsos mestres e os membros, os filhos de Deus, que têm uma pátria celestial, né, que não buscam a sua própria vontade, satisfazer as suas próprias necessidades, mas têm a esperança de que o corpo de humilhação que tem seria substituído e será substituído de fato quando o reino de Cristo, quando Cristo vier para buscar a sua igreja. Então, afirmando estas coisas, o poder de Cristo de subordinar a si todas as coisas e a certeza que nós temos enquanto salvos de que há dia determinado para tudo isto, ele vai continuar dizendo: portanto, tendo em vista estas coisas, meus irmãos, amados e muito saudosos, ele trata com apreço estes irmãos, essa igreja que ele ama, uma igreja que desde o início do seu ministério tem apoiado ele, enviando auxiliadores e enviando também sustento a ele. Então ele enfatiza muito o cuidado e o zelo por esta igreja. Amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, O apóstolo Paulo trata esta igreja, estes irmãos, como sendo um troféu do seu ministério. A palavra que é utilizada aqui como coroa não é a mesma palavra que é utilizada para tratar da coroa dos monarcas, que representam um poder de governo, mas é aquela coroa que nós encontramos sendo utilizada pelos atletas, que completavam a prova, que eram vitoriosos na prova, geralmente nas maratonas que aconteciam na Grécia Antiga, e eles ganhavam uma coroa de louros, com folhas. E esta palavra é a mesma que é utilizada aqui para retratar estes irmãos e retratar esta igreja, como se fosse um prêmio da prova e da grande dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentou. Ver o progresso na fé destes irmãos, ver o desenvolvimento dessa igreja, era algo que coroava ali o seu ministério, que enchia o coração do apóstolo Paulo de alegria. Ele vai dizer, e vai terminar este cuidado amoroso e afetuoso, dizendo a estes irmãos: permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. Por que é importante, meus irmãos, nós atentarmos para este primeiro conselho, essa primeira recomendação? Por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando com uma igreja que vive em um tempo que, se você para pensar, é um tempo de perseguição. O apóstolo Paulo está preso. Ele está impedido de estar com os irmãos por causa do evangelho. Então é um período conturbado. Ele está preso e esta cidade é uma cidade que faz parte deste mesmo império, onde o apóstolo Paulo encontra-se aprisionado por causa da sua fé. Então, é uma igreja que está debaixo de perseguição e é uma igreja que enfrenta dificuldades. É pressão tanto externa como interna. Que pressão externa? A perseguição religiosa. E interna? A falta de harmonia entre os irmãos e os falsos líderes que têm surgido dentro da igreja. Então, longe de você acreditar que a igreja é um ambiente onde não há dificuldades, onde não há provações, o texto nos leva a crer, e a recomendação do apóstolo Paulo é para que estes irmãos eles permaneçam firmes apesar de todas essas circunstâncias. Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo mau. A igreja que representa aí o evangelho de Cristo, que defende a sã doutrina, ela não é tratada por este mundo mau como sendo algo indiferente, Nós vamos encontrar muitas vezes nos evangelhos advertindo o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo aos seus discípulos: ora, se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, no evangelho de Mateus, no capítulo 10, você vai encontrar, quanto mais aos seus servos. Se a Cristo
que é o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso chefe, eles crucificaram, não espere algo diferente. A igreja ela não vai ser afagada e admirada pelo mundo mau em que nós vivemos, onde o príncipe da potestade do ar tem governado. É um mundo que jaz no maligno. Nós sabemos que o reino do Senhor Jesus Cristo é eterno, mas durante este período de tempo, o Senhor tem nos permitido padecer e não apenas crer por causa do Evangelho. Então a igreja é um ambiente que tem e enfrenta dificuldades constantemente externas e internas. Quantas pessoas não estão decepcionadas com as igrejas hoje? Mas a igreja é pior do que no mundo. As pessoas lá, elas fazem isso, elas fazem aquilo outro. Ora, meus irmãos, longe de ser o ideal, que a igreja seja identificada como o mundo, certamente isso não é o adequado. Nós não somos iguais ao mundo, não devemos nos portar iguais ao mundo, e embora o mundanismo tenha adentrado as igrejas, pensamentos mundanos, práticas mundanas, mesmo a melhor igreja, que diz respeito o zelo pela palavra e aí o cuidado com a santificação, é uma igreja que é constituída de pecadores. Então, invariavelmente você vai encontrar dificuldades internas, seja por questão de harmonia, seja questão entre os irmãos. Nós vamos ver isso logo mais adiante. Mas o que significa então? Nós vamos abandonar a igreja porque ela não é perfeita? Ora, nós seguimos ao Senhor da igreja, nós somos a igreja. Nós não seguimos a igreja, nós não seguimos o pastor terreno, nós seguimos a Cristo. Então, por isso que nós recomendamos, irmãos, congreguem em uma igreja onde a palavra de Cristo ela é central, onde ela é pregada, onde ela é ensinada, onde há discipulado, onde há desenvolvimento, maturidade na fé, no conhecimento das Escrituras, porque nós seguimos a Cristo. Ora, se você ama um pastor, segue um pastor nas redes sociais, admira tudo que ele fala, olha, eu posso te afirmar que a grande possibilidade desse pastor te decepcionar um dia. Se você é minha ovelha, pode ser que eu já tenha feito isso, e não apenas uma vez. Você vai deixar de ir para a igreja por causa do pastor. A igreja é de Cristo. Confie em alguém que não vai te decepcionar. Confie em Cristo. Cristo é aquele que não vai deixar seus filhos decepcionados, porque ele não falha. Mas o pastor é um homem pecador, ele precisa da oração, precisa do cuidado. Eu fico muito feliz e louvo a Deus pela vida da nossa igreja, onde há irmãos que percebem as lutas que o pastor enfrenta e muitas vezes dão uma palavra de encorajamento, percebem que ele está abatido ou percebem que ele enfrenta dificuldades em determinadas coisas e tem o amor, a prudência, o cuidado de chegar ao pastor e falar: pastor, isso, aquilo, será que não precisa melhorar isso? Será que não precisa fazer aquilo? Eles conseguiram entender que o pastor é um homem pecador, uma ovelha de Cristo também, que precisa de cuidado também, precisa de ensino também. Isso é muito bom. Nós temos e teremos dificuldades dentro da igreja terrena? Sim, faz parte, teremos. Mas o que o apóstolo Paulo diz a respeito dessas dificuldades, sejam internas ou externas? Permaneçam firmes em quem? No Senhor. No Senhor. Quando a pessoa diz que saiu da igreja por causa de alguém, faça o teste. Pergunte a ele: tem quanto tempo que você não lê a Bíblia? Tem quanto tempo que você não ora? O que as pessoas encontram com muita frequência é uma justificativa para dizer que estão se afastando da igreja por causa de terceiros, mas na verdade eles já se afastaram do Senhor há muito tempo. Então perceba isso. Nós temos irmãos e de vários tipos, em várias situações, que já caminham há muito tempo, que são recém-chegados. Nós somos ordenados pelo Senhor a amar o corpo, a trabalharmos juntos para que o corpo ele cresça, ele amadureça. Então, nós temos de lidar com as dificuldades de uns, temos que suportar a outros, temos que lidar com as nossas próprias dificuldades, com o nosso próprio coração, com os nossos próprios defeitos. E a igreja é o ambiente saudável para isso. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que é da Arca de Noé, não é? A Arca de Noé é um ambiente engraçado, porque imagine um exemplar ali, um casal, às vezes até mais, de cada espécie ali que o Senhor ordena
que seja levada em um barco. 40 dias. Você tem cachorro em casa, sabe? Cria cachorro. Passou um mês de férias já. Quando você volta, o que aconteceu com a sua casa? Ela virou um piseiro, né? Mas aí imagine 40 dias com todos esses animais. Era um ambiente esquisito, não é? Um cheiro agradável, né? Os animais, tudo amontoado, e os dejetos e tudo mais. É um ambiente que não é um ambiente mais agradável para se estar. Todo tipo de bicho, tem o leão, tem a cobra, tem uma série de coisas. Mas naquele momento, era o melhor lugar para se estar. Por quê? Porque foi o lugar ordenado por Deus para administrar salvação. E a igreja é isso. É um lugar de pessoas imperfeitas, é um lugar que você vai enfrentar as suas dificuldades, sim, mas é a porta aberta que o Senhor apresenta para a salvação. É onde a mensagem do Evangelho é pregada, é onde nós somos edificados de forma conjunta, é onde nós desfrutamos de benefícios como a liderança que é instituída pelo próprio Cristo em sua palavra. Então a igreja, por mais problemática que seja e será, nós precisamos estar firmes no Senhor. Isso não significa, de forma alguma, e não é o que eu estou dizendo, que você tem que ignorar os problemas que surgem na igreja. Não, você precisa lidar de forma bíblica com eles. Né? Precisa ter maturidade, a igreja precisa se desenvolver e precisa lidar de forma bíblica com esses problemas. Ficar firmes no Senhor é não abandonar a igreja quando vierem as pressões, sejam elas internas ou externas. É amar esta igreja, porque nós fazemos parte dela. Cristo a amou a ponto de dar a sua própria vida. E eu digo a você com toda a certeza do mundo, ela não era perfeita quando Cristo a amou. Ela será perfeita quando ele vier buscá-la. E nós fazemos parte disso. É um privilégio, é um benefício. Então, permaneça firme. Permaneça firme no Senhor, no que ele fez pela sua igreja e no que ele ensina à sua igreja na comunidade, na congregação, no ajuntamento dos santos. E aí o apóstolo Paulo vai continuar, e você vai perceber que o que eu falei a respeito de confusão dentro da igreja vai se confirmar aqui na igreja de Filipos. Ele já falou sobre isso, sobre a falta de harmonia entre os irmãos, mas agora ele vai falar especialmente sobre duas irmãs, Evódia e Síntique. Duas irmãs que não eram pessoas de má índole. Perceba que quando nós vemos, por exemplo, o texto de Apocalipse, quando eles falam da mulher que está lá ensinando falsamente, ela é tratada assim como alguém ímpio, né, que tem pervertido o caminho, né, que a Jezabel que está lá perturbando a igreja, ela é tratada como alguém ímpia. Neste caso, perceba, são pessoas úteis no ministério, e mais, a descrição que o apóstolo Paulo vai dar no final do versículo 3 a respeito destas pessoas é que os nomes deles se encontram, né, são encontrados no livro da vida. Então ele está falando de pessoas crentes, de pessoas úteis ao ministério, que lhe abençoaram no seu ministério. Veja, essas mulheres, elas estavam com uma dificuldade. Que dificuldade era esta? Elas precisavam pensar concordemente. Elas precisavam concordar. Tá? E mais uma vez, o apóstolo Paulo acrescenta, no Senhor. Não é? Pessoas cristãs podem ter desavenças? Sim. O que deve, então, alinhar estas pessoas? O que deve ser aí o que vai motivar a unidade? O que deve normatizar os nossos pensamentos e o nosso credo? É a própria palavra do Senhor. Precisamos estar em concordância com o Senhor. Não é? Não havia benefício para a igreja na discordância entre essas duas irmãs. E lembre-se do que o apóstolo Paulo vai tratar no conteúdo da carta, que nós temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo e de olharmos ao nosso próximo e não termos o nosso próprio interesse como sendo o que deve ser buscado, mas o interesse do todo, das pessoas que nos cercam também. Então, estas irmãs, elas estavam aqui precisando seguir estas recomendações do Senhor Jesus Cristo, de não haver divisões entre o rebanho de Cristo. Olha, se tem uma coisa que causa um péssimo testemunho na vida da igreja, são pessoas intrigadas dentro do rebanho de Cristo. Não é? E veja mais, quando o apóstolo Paulo fala que eles têm o nome no livro da vida, perceba como a perspectiva de estarmos juntos
em um mesmo lugar na eternidade, vai ser utilizada também como um argumento contra a dissensão, contra a facção entre estas duas irmãs. Ora, será que elas vão cada uma para um lugar diferente? Quando Cristo voltar, vai ter o paraíso de uma, o paraíso da outra? Não! Ambas têm um nome no livro da vida. Não é coerente com o novo nascimento que haja a discordância e confusão entre os irmãos. Precisamos buscar isto, meus irmãos. Precisamos sondar os nossos corações. Tem alguém dentro do corpo de Cristo, na igreja em que você congrega, que você não gosta, que você está magoado, que você se afastou, que você de alguma forma evita o contato, que tem uma personalidade difícil. O que acontece é que muitas vezes nós ouvimos alguma coisa, ou alguém disse algo e você não ouviu diretamente, mas você toma como verdade, magoa-se com alguém, mas não tem a prática cristã de buscar este irmão, de arguí-lo, de saber se de fato o que aconteceu foi verdadeiro e entrarem em acordo e estarem em paz e deixarem para trás essas divergências. Isso é um sinal de maturidade. Nós precisamos pensar concordemente no Senhor. Um corpo, ele funciona harmoniosamente, ele precisa funcionar de forma harmoniosa. Não podemos viver como um reino dividido, porque um reino dividido ele não prospera. Nós precisamos buscar a concordância no Senhor. Então o apóstolo Paulo faz a primeira recomendação: firmeza a despeito das circunstâncias e das dificuldades, e um pensamento concordante entre os irmãos. Tá? Como eu mencionei, pode haver a perspectiva doutrinária, e nós sabemos que há entre denominações e denominações distinções no que diz respeito a alguns aspectos. Sobre essa questão doutrinária, eu preciso dizer aos irmãos, deve haver unidade naquilo que é essencial. Tem coisas que distinguem um credo entre cristão e não cristão. Tá? E existem coisas que não são essenciais. É complicada essa afirmação, mas são coisas que não são tão essenciais, mas que também são importantes. Por exemplo, nós temos a distinção com a Igreja Batista no que diz respeito à prática do batismo. Nós temos uma interpretação a respeito do símbolo do batismo na infância, e a Igreja Batista pensa de outra forma. Não são todas, algumas já têm também pensado da mesma forma que nós. Mas isso é um impedimento para que nós os tenhamos como irmãos, como amados irmãos, o tratemos como irmãos, cooperadores do Evangelho, cooperadores do Reino? É certo que não. Já há outras denominações que negam questões fundamentais da fé, a divindade de Cristo, a existência da Trindade. Estes já não estão em conformidade com as Escrituras Sagradas, então nós não podemos concordar com eles. Tá? A concordância ela deve existir no Senhor, no que a palavra nos ensina, no que ela nos dirige. Tá? A unidade cristã ela é uma unidade de credo também. Tá? Então entenda isso. Nós precisamos pensar de um mesmo modo. Tá? Mas é impossível pensar do mesmo modo. Eu não estou falando e generalizando, mas nós precisamos estar unidos pela verdade, unidos pela palavra do Senhor. Tá bom? Isso tanto no que diz respeito à doutrina, como no que diz respeito a relações interpessoais. Nós devemos amar a Deus e a sua palavra. Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É o que o Senhor nos ordena. Dito isto, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo mais uma recomendação. Ele disse, sejam firmes, e ele vai dizer, pensem de forma concordante, versículos 2 e 3, e ele vai dizer no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria aqui, ela é ordenada. Nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. Perceba como este versículo é simples, é pequeno, é breve, mas ele é carregado de uma verdade que muitas vezes passa por nós e nós não consideramos. Você é uma pessoa alegre? O que é alegria? Você já leu as bem-aventuranças?
né? Já leu os Salmos, onde a expressão bem-aventurado é apresentada também. Nós somos felizes, nós somos mais do que felizes, nós temos gozo perfeito, né? Você é feliz? Você é uma pessoa alegre? É uma pessoa satisfeita? Ou é uma pessoa que murmura, é ingrato, é sempre insatisfeito? Tudo é ruim, tudo é mal, né? Meus irmãos, eu não estou dizendo que não haverão dias em que nós vamos ter a nossa fé provada, o nosso coração afligido, que vamos enfrentar angústia. Eu não vou afirmar isso, logicamente, porque a própria Escritura ela nos dá este entendimento de que nós passaremos por aflição, mas ao mesmo tempo em que a palavra diz que nós vamos passar por aflição, ela vai dizer: tem de bom ânimo. Não estou falando de uma sensação breve de paz e tranquilidade, eu estou falando de alegria de fato. É a alegria que não pode ser tomada, ela não pode ser usurpada, mesmo com as circunstâncias contraditórias. Que alegria é essa? É a alegria que só o Senhor nos dá. É a alegria do seu amor, é a alegria do evangelho, é a alegria do perdão dos nossos pecados, é a alegria de sabermos que em Deus nós temos um Pai, que fomos amados por Ele. Esta alegria, sim, é uma alegria que não pode ser furtada de nós, que não pode ser tomada de nós, e ela precisa estar presente, mesmo como nós vemos o exemplo do próprio apóstolo Paulo e Silas em uma prisão, tendo sido açoitados, estão presos, mas eles estão cantando um hino ao Senhor. Eles têm a alegria de poder padecer pelo Evangelho. É uma alegria que não pode ser usurpada, que não pode ser tirada. Essa alegria ela precisa fazer parte das nossas vidas. Você tem se alegrado no Senhor? Ora, nós vivemos em dias em que as pessoas elas se encontram demasiado afligidas, que olham para as coisas temporais. Um relacionamento não deu certo, a pessoa não me ama mais, eu vou tirar a minha vida, vou tirar a vida da pessoa, o meu mundo acabou. As pessoas não têm alegria de fato, elas têm alegria nas coisas, e quando elas perdem estas coisas, a alegria se esvai. É uma alegria frágil, é uma alegria passageira, momentânea, frívola. Mas quem tem de fato a alegria no Senhor, este é verdadeiramente alegre. Não é algo que pode ser tomado. Pense a respeito disso. Como está o teu coração? Você é uma pessoa alegre? Você precisa renovar esta alegria da tua salvação. Você precisa se reaproximar de Cristo, sentir o ânimo no seu coração ao ler a palavra, sentir aquele arder no seu coração, sentir a alegria de estar com os irmãos, sentir a alegria de cantar ao Senhor, de acordar e saber que você se levantou porque o Senhor te sustenta, de saber que o Senhor nos deu o privilégio de crer nele e de sofrermos por ele também. Quantas e quantas pessoas não têm recorrido a medicamentos, a terapias, a profissionais? Eu digo isso especialmente aos irmãos da nossa igreja, nosso rebanho. Ora, se você tem passado por estas questões, antes de você procurar um profissional, alguém de fora, converse com o seu pastor, procure o seu pastor. Antes de você tomar uma medicação, converse com o seu pastor, procure-o. Nós temos motivo de alegria. Nós temos na palavra um motivo de alegria. Converse, se abra. Nós estamos aqui juntos para aprender com Cristo e sua palavra e sermos edificados pela sua palavra. Faça isso pelo amor de Jesus Cristo. Não busque e não corra o risco de estar buscando em fontes que têm um próprio senso do que significa ser alegria distorcido, que vão reforçar muitas vezes práticas pecaminosas dizendo: se é isso que te deixa feliz, vai de cabeça, faz o que teu coração manda. Isso é o que o mundo está dizendo, é o que Satanás está dizendo. Ouça Cristo, alegrai-vos no Senhor e na sua palavra.
Mais uma recomendação, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Meus irmãos, esta recomendação é de forma particular necessária, né, e urgente. O que é moderação? Ora, é possível que você corra o risco de, em busca do que de fato é correto, de você agir de forma descompassada, não é? De se apegar à letra, à forma da letra da lei, e mesmo sendo correto e tendo plenos direitos, você não ser misericordioso. Tá? O que eu estou querendo afirmar com isso? Essa palavra que é utilizada aqui, ela não vai ter nenhum outro paralelo nas Escrituras. Né? Moderação, a mesma palavra, o mesmo uso. Ela vai ser encontrada, o uso, dentro de alguns textos gregos, de alguns filósofos gregos, e a ideia que está por trás do uso dessa palavra é que a moderação, ela vai além da justiça. Ela é justa, mas ela vai além da justiça e ela é adornada com a misericórdia. É o que muitas vezes nos impede de sermos misericordiosos, tendo um senso de justiça aguçado, não é? De que nos permita, no caso, em determinados casos, sofrer o dano para que haja paz. A moderação, ela é justamente este equilíbrio de saber até que ponto o ter a razão é o benefício. Não é? Você pode ser justo e ao mesmo tempo ser misericordioso, ser moderado. Saber administrar a verdade é algo fundamental. Não é a questão somente de estar certo, mas você tem abençoado o teu irmão, por exemplo. Nós temos enfrentado muitas dificuldades no que diz respeito a isso nas igrejas. Foi até comentado comigo no dia de hoje sobre uma situação parecida. Um pastor novo, recém-formado, chegou numa igreja e encontrou um negócio lá meio errado e de uma hora para outra ele mudou tudo, não é? E aí eu estava conversando com esse irmão e ele disse: pastor, eu acho que está certo, ele está certo. E se está errado, é pecado, tem que consertar. Eu entendo, há uma urgência em se fazer o que é certo. E a moderação, ela entra de que forma? Não é? Foi o que eu perguntei para esse irmão. Ele ensinou a respeito do que ele estava fazendo? Não é? Você está lidando com o rebanho de Cristo e você chegar e tão somente determinar, delegar e mudar e transformar as coisas, logicamente guardadas as proporções. Eles não estavam fazendo, não estavam sacrificando crianças lá, né? Mas antes de você usar o cajado, isso era o que o meu professor de teologia bíblica dizia, ele falava, antes de você usar o cajado, tenha convicção de que o rebanho entende que você o ama. Porque o instrumento de correção, ele precisa ser bem utilizado. Se ele é utilizado de forma incorreta, por mais que fosse necessária a correção, os efeitos da correção eles vão ser equivocados. Nós sabemos que dentro da Escritura, o entendimento a respeito de disciplina não é somente uma questão de vindicar a justiça, mas também de buscar o arrependimento e de fazer o bem ao povo de Deus, não é? Sabemos que, sim, o Senhor Deus é justo e pune retamente, mas nós podemos e devemos buscar a moderação na administração da justiça. Sermos justos e, ainda assim, olharmos para o nosso próximo e visarmos arrependimento, transformação. Se vamos corrigi-lo, que ele perceba o nosso real interesse, não apenas em, você está errado, não, mas, se necessário, com lágrimas, sofrendo pela falha do nosso irmão, amando o nosso irmão e corrigirmos. Não é? Nós temos extrema dificuldade em fazer isto porque ou nós ficamos de longe falando mal, ou quando nós vamos falar, nós somos descompensados e não manifestamos o mínimo de graça e de misericórdia. É necessário que nós amemos de fato, para que de forma como um pai corrige o seu filho, e os pais precisam corrigir os seus filhos desta forma, nós possamos
usar a justiça, mas visando o bem, o arrependimento e a correção. Não é apenas para esvaziar o nosso estresse, descarregar a nossa raiva, não. Nós visamos, sempre que corrigimos os nossos filhos, que eles sejam transformados, moldados, que eles tenham entendimento. E a disciplina é um instrumento de Deus para isso também. Então a moderação ela é totalmente necessária. Nós temos visto pessoas fazer absurdos em nome da verdade. Causar mais males do que bem, se valendo da verdade. Nós precisamos buscar aí sim cuidado, prudência, para que o nome de Cristo também não se torne motivo de vergonha entre as pessoas que nos cercam. Tá? Moderação é fundamental na fé cristã. Nós precisamos desenvolvê-la. E por fim, versículos 6 e 7. Perceba que neste breve texto o apóstolo Paulo já tratou de N questões, né? A necessidade de permanecer firmes, a necessidade de viverem concordemente, a necessidade de se estar feliz no Senhor, a necessidade de ser moderado no Senhor também, e agora ele vai tratar de mais uma questão que é a ansiedade. Tá? Versículos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ao versículo 6. A questão que é levantada aqui é uma questão que já é conhecida de todos: ansiedade. Alguns vão afirmar que é a doença do século. As pessoas estão ansiosas, estão temerosas. E a ansiedade é algo que é combatido nas Escrituras. Não apenas aqui, mas nos Evangelhos também. O próprio Senhor Jesus Cristo ele vai condenar a ansiedade como sendo um pecado. Ainda vai demonstrar que a própria ansiedade ela remete à tolice, porque não há quem possa aumentar um côvado sequer a extensão da sua vida porque está ansioso. Tá? Como o pecado, o que ela faz? Ela nos prejudica, ela furta a nossa percepção das coisas e nos faz andar em círculos, ela nos faz mal, ela nos enfraquece. Né? E quando eu vou falar sobre ansiedade, veja bem, meus irmãos, preste muita atenção nisso, da mesma forma como eu falei na ausência de alegria. Nós vivemos em um tempo em que ao discurso cientificista ele vai delimitar algumas coisas como sendo fora da fé cristã. Algumas questões como isso não tem a ver com fé. Isso é uma questão de ciência. Isso é uma questão de biologia, isso é uma questão de química, isso não é uma questão religiosa. Tá? Como eu falei sobre a ausência de alegria, eu disse aos irmãos, vocês vão procurar um profissional, converse com o seu pastor primeiro, troque uma ideia com ele, porque existem casos e casos. Na grande maioria das vezes, a questão não é uma questão orgânica. Tá? E quando eu falo sobre psicologia, eu vou ser muito cauteloso. Tá? A psicologia ela vai trabalhar com questões que são comportamentais, e não de ordem química. Não é algo orgânico, não é para que use e faça ali uso de medicamentos. Quem faz isso são os psiquiatras. Não é? Mas qual é o berço do nascimento, o que fundamenta o pensamento, o que estrutura toda a ideia da psicologia moderna? Comportamento, traumas e análises que foram desenvolvidas e métodos que foram desenvolvidos por homens, que na sua grande maioria são homens que declaradamente se professam ateus. São homens buscando em si mesmos respostas para o problema do homem e não vão encontrar. O problema do homem, ele está tratado, né? Como se aquela ilustração, aquele desenho, é como se o homem ele viesse numa caixinha e o manual de instruções fosse a palavra de Deus. Eu não vou falar que todas as vezes, mas a grande maioria das vezes é uma questão de coração. A ansiedade, na grande maioria das vezes, certamente você pode responder um trauma, né? Passou algum momento traumático e agora tem algumas dificuldades no que diz respeito ao seu organismo, que sim,
a questão psicossomática ela vai interferir também na questão orgânica. Mas na grande maioria das vezes, o problema da nossa ansiedade, ele se resolve com uma única afirmação. Nós não confiamos em Deus. Ah, pastor, agora você vai dizer que tudo é religião. Não. Por que o Senhor Jesus Cristo vai tratar a ansiedade nos evangelhos? Por que o apóstolo Paulo vai tratar de ansiedade na sua carta à igreja de Filipos? É porque é uma questão orgânica, biológica, medicinal? Não, é porque é uma questão do coração. É uma questão do coração. Se você anda desesperado com medo de tudo e de todos, se você não tem ânimo, onde nós vamos encontrar essa questão, a solução? Se você não confia que há um Deus soberano, que governa todas as coisas, que é Ele quem te guarda, que não é o que você tem, os muros, os cachorros, as cercas elétricas, os sistemas de alarme, nada disso, a tua arma. Não, é Deus quem nos guarda. Ora, se for furtado de nós esta esperança, certamente estaremos atemorizados. Mas nós sabemos que é o Senhor quem nos guarda. É Ele quem cuida de nós. Na grande maioria das vezes a questão é uma questão do nosso coração. E aí, o que o apóstolo Paulo vai apresentar como solução? Ele diz, não andeis ansiosos. E aí, o que ele apresenta como ferramenta? Perceba. Em tudo, porém, versículo 6, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Oração. Você já falou com o Senhor? Você está desesperado? Falou com o seu cônjuge? Já ligou para o seu amigo que é influente em determinado lugar? Já falou isso, já falou aquilo? Já botou no grupo? Já procurou um especialista? Mas aí a questão entra, você já falou com o Senhor? Você já dobrou o seu joelho? Já abriu o seu coração? Tem no Senhor o teu conselheiro? Tem na sua palavra a tua diretriz? A oração. Ora, seja conhecida do Senhor, petições, a oração e súplica e as ações de graças. Aqui nós vamos encontrar as descrições dos tipos de oração. Adoração, a própria expressão oração aqui, ela é voltada para um contexto de adoração. A petições, intercessão, súplica, que é quando nós oramos também por terceiros, e ações de graça, gratidão, louvor. Ora, qual é o resultado disto? Ele vai dizer, não estejam ansiosos, que o Senhor, e que sejam conhecidas do Senhor. E perceba que é curiosa a forma dele tratar, porque será que o Senhor não conhece? Será que o Senhor já não sabe? A questão não é trazer ao conhecimento do Senhor necessariamente. A questão é o benefício de orar, ele impacta especialmente aquele que ora. Não é porque ele vai mover o coração de Deus, porque ele vai virar a face de Deus por causa da sua oração, do seu clamor, da repetição das suas orações, mas a oração é um benefício especialmente para aquele que ora. Por quê? Porque a oração é um reconhecimento que nós somos dependentes. E dependentes de Deus. Não é? Nós não somos independentes e nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos ama, que tem cuidado de nós. E aí nós deixamos de confiar nas nossas próprias mãos, nas nossas próprias capacidades, nos nossos próprios bens. O grande erro que nós cometemos é em confiar nestas coisas. Eu tenho um plano de saúde. Eu tenho um concurso público. Eu recebo bem. Eu isso, eu aquilo. Tudo isso é pó. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é nulo. Isso desaparece como um passe de mágicas. A oração e o reconhecimento de que nós temos o Senhor e de que Ele nos tem é a nossa única alegria na vida e na morte. É saber que pertencemos a Cristo. E aí, a consequência a oração, desta busca pelo Senhor por meio da oração, está no versículo 7. A paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba, ele vai falar sobre a firmeza necessária em meio às dificuldades. E aqui, no que diz respeito à ansiedade, ele não vai descartar como se ela não fosse acontecer, ela vai. Nós somos pecadores, o pecado está na nossa carne, nós frequentemente murmuramos, nós frequentemente estamos ansiosos. A grande questão é, precisamos buscar ao Senhor em oração, derramar os nossos corações ao Senhor em oração, e é Ele quem vai nos dar paz. Nós não vamos encontrar paz em nenhum outro lugar, é a paz de Deus, que não pode ser compreendida porque excede o entendimento. Esta paz guardará, e perceba, tanto o nosso coração quanto a nossa mente em Cristo Jesus. Nós somos esta mescla de coisas, pensamentos, emoções, e são as coisas que mais ficam impactadas e fragilizadas no momento da tribulação. Nós já não sabemos pensar direito, nós não sabemos como agir, porque os nossos sentimentos eles vão jogar as nossas decisões para um lado e para o outro. Confie em Deus, busque-o em oração, ouça a sua voz, siga a sua palavra e certamente o Senhor há de te fazer atravessar um momento de dificuldade, de tribulação e vai guardar o teu coração e a tua mente e vai te permitir estar em paz. Mesmo que ninguém entenda, mas você pode estar em paz no Senhor. Ora, estava conversando com uma irmã hoje sobre um episódio triste, trágico, que vem impactar toda uma família, a perda de um ente querido. E é algo extremamente doloroso. Eu falei com essa irmã que o Senhor conforte esta família e ela disse: só o Senhor pode trazer conforto. Que verdade profunda, meus irmãos, que verdade bíblica. Apenas o Senhor pode nos dar paz nos momentos difíceis. Apenas o Senhor pode guardar o nosso coração e a nossa mente. Apenas o Senhor pode guardar a nossa fé nos momentos de maior tribulação. Mas nós não podemos nos esquecer de buscar este Senhor em oração, de clamarmos esse Senhor. A oração deve ser o nosso refúgio no meio do vendaval, no meio da provação. Deve ser o momento onde nós silenciamos todas as outras questões que estão circulando em nossa mente, em nossos corações, e ouvirmos a voz do Senhor e derramarmos toda a nossa ansiedade, o nosso medo e nos despirmos destas vestes que nós usamos para apresentar às outras pessoas. Mas o Senhor conhece o nosso íntimo e na presença dele nós podemos, de forma sincera, sermos quem somos e pedir a Ele que nos ajude, reconhecendo a nossa total dependência dele. Então, meus irmãos, nós temos aqui, você é ansioso, está preocupado, ore. Ore mais, dobre seus joelhos, converse com o Senhor, busque na sua palavra instrução, ouça a sua voz, leia a palavra e ore. Só o Senhor pode nos dar paz. Só o Senhor pode acalmar os nossos corações. E mais, se você tem sofrido por ansiedade, por outras questões, lembre-se, você tem também o seu pastor, os presbíteros, estes homens que o Senhor colocou à frente do rebanho, para que eles possam também te socorrer, usando a palavra, logicamente, orando contigo. Não é uma questão apenas de se isolar e orar. Perceba que há um benefício comunitário também. Nós podemos orar uns pelos outros. Aqui a oração não é apenas petição, mas súplica também. As orações dos santos uns pelos outros, certamente este é um benefício que nós gozamos na congregação dos santos. Em fazer parte de um corpo, o Senhor usa a sua igreja, o seu rebanho também como fonte de conforto, onde nós nos apoiamos uns aos outros e podemos abençoar uns aos outros, tanto com um cuidado, com uma palavra, como também orando uns pelos outros. Então,
Sigamos estas recomendações. Hoje, basicamente, foram aplicações e recomendações, porque o apóstolo está chegando ao fim da carta. Mas aqui eu preciso chamar a atenção dos irmãos que ele está falando para o povo de Deus. São benefícios que nós já temos, mesmo nesta terra, mesmo neste mundo caído. Por causa do Senhor, nós podemos ter firmeza, nós podemos pensar de forma concordante, nós podemos estar alegres, nós podemos também encontrar paz no meio de um mundo mau. São benefícios que o Senhor dá à sua igreja. Ele dá juntamente com o seu Espírito, que em nós habita. Então, desfrutemos destes confortos que o Senhor nos deu para que vivamos e glorifiquemos o seu nome, certamente, com as nossas vidas. E isso certamente é algo que enche o coração do Senhor de alegria, como o apóstolo Paulo vai dizer, né? Como uma coroa ao seu ministério, uma igreja que amadureceu, uma igreja que serve a Cristo com alegria. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Em dias de aflição, em dias de medo, nós podemos encontrar na tua palavra, Deus, a tua voz nos dizendo: sossegai, estejam pacíficos, eu cuido de vocês, eu sou o Senhor de vocês. Alegrai-vos, permanecei firmes. Ora, o mundo está num turbilhão de mudanças, de processos políticos, militares, enfermidades. Muitas pessoas angustiadas, mas o Senhor, Ele continua governando todas as coisas e cuidando do seu povo. Ó Pai, este conforto nós só podemos ter em Ti. Esta paz nós só podemos ter em Ti. Sustenta, ó Deus, os nossos corações, porque é pequena a nossa fé. Mas nós sabemos, ó Deus, que contigo ao nosso lado, mesmo a tempestade mais severa se acalma ao som da tua voz. Cuida do teu povo, ó Deus. Não permita que nenhum destes teus pequeninos caiam. Guarda-lhes a fé e ajuda-nos, ó Deus, como um rebanho, como corpo, também sermos instrumentos do Senhor para confortar, para fortalecer, para incentivar, para resgatar. Ajuda-nos, ó Deus, a amar ao teu povo, de fato e de verdade. É o que nós te pedimos, ó Pai querido, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.